companheiros! Hoje eu vim analisar com vocês o significado simbólico dessa viagem do Lula para a Argentina. Duas coisas me chamam a atenção logo de cara. A primeira é esse duplo ascendente, que começa em Leão e depois abarca o signo inteiro de Virgem dentro da casa 1. Então, a gente tem um primeiro ascendente em Leão e um segundo ascendente Virgem. Eu vou falar mais sobre isso. A segunda coisa que chama a atenção é esse Marte em conjunção exata com o meio do céu em Gêmeos. Esse duplo ascendente pode significar que essa ação se desenvolve em duas frentes simultaneamente. Uma representada pelo Sol em Aquário, na casa 6, que é o regente desse primeiro ascendente Leão, e a outra frente, sendo regente desse segundo ascendente em Virgem, a gente tem o Mercúrio em Capricórnio na casa 5. O Sol em Aquário, na casa 6, me parece ter a linha de ação dentro da CELAC, dentro de um espírito comunitário, de um espírito de trabalho conjunto, que é o significado da casa 6, casa do trabalho, e ele aqui como o Sol, como a grande celebridade, como o grande doador de energia, em torno de quem tudo gravita, que é muito o que está acontecendo lá na CELAC. Ele é a grande estrela, literalmente, do evento, mas exercendo esse estrelato num espírito aquariano de fraternidade, colocando os objetivos do todo, do grupo, acima dos objetivos individuais. A segunda frente, que é o regente desse segundo ascendente virgem, representado aqui pelo Mercúrio em Capricórnio, na casa 5, a gente pode entender como uma linha de ação mais estratégica, em que ele aqui está dando um lance dentro do jogo de xadrez que está se desenvolvendo aqui no Brasil, um jogo de forças entre ele e as Forças Armadas, como todo mundo está percebendo, né? Então, ele estaria aqui na casa 5, que é a casa do rei, que é a casa da afirmação do seu poder, em Capricórnio, que é um signo de consolidação. Então, ele pode estar aqui com o objetivo estratégico de consolidação do poder, como se ligando aqui com este Urano, que é o representante do parceiro dele nessa ação. Podemos dizer que o principal parceiro dele nessa ação é a Argentina, é o Alberto Fernandes, mas podemos colocar também como todo o bloco da CELAC, que está se formando, como parceiro dele nessa ação. E, no caso, esse grupo estaria representado por um Urano aqui na casa 9, em Touro. Ou seja, eles estão fazendo essa conferência, estão dando visibilidade a essa unidade continental, e isso pode estar sendo um lance no sentido de consolidar a segurança para o Lula. Não só uma segurança pessoal, que acredito que nem seja a preocupação principal, mas no sentido de ter uma força, de ter uma tropa, vamos dizer assim, para enfrentar uma eventual insubordinação que pode estar acontecendo aqui no Brasil. Então, ele estaria aqui, na verdade, com um objetivo de consolidar uma liderança não só desse bloco, mas também a própria liderança dele aqui no Brasil. Olha a conexão com um dos regentes ascendentes, o Sol aqui em Aquário. Então, o próprio fato dos dois regentes do ascendente estarem em signos diferentes e de elementos conflitantes, o Sol em Aquário e o Mercúrio em Capricórnio, mostra que o governo, que o Lula, está lidando com tendências diferentes que estão levando ele a essa, vamos dizer, a essa viagem, a essa reunião. Claro que ele não veio a passeio, ele veio aqui participar dessa importante convenção, dessa importante aliança continental, mas isso também tem um recado de força representado por esse Marte. Temos aqui também a representação de um conflito, representado por uma quadratura entre este Urano, que é o representante da casa 7, podemos dizer que pode ser a Argentina, algum membro desse bloco, ou mesmo o bloco como um todo, representado por essa Vênus, pode ter interesses econômicos
que não são exatamente os nossos, né? Já que, com relação a outros membros da aliança, a nossa economia está em melhor condição, de modo que juntar as economias é mais favorável para quem está com a economia mais fraca. Porém, o que que eles têm a nos oferecer? Esta segurança, talvez até tropas. E aí já fica sendo uma aliança em que os dois têm algo a ganhar. Então, pode ser que o Lula esteja, inclusive, abrindo certas frentes de negociação, a questão da moeda, não seja por mera simpatia, mas seja para garantir essa aliança no sentido da segurança. Vamos falar com todas as letras. Um suporte militar, para o caso das nossas Forças Armadas resolverem fazer graça, representado aqui por esse Saturno, tá? Que já tomando aqui do ponto de vista do Lula, seria a casa 6 dele, que seria quem? Os subordinados dele, que podem estar aqui tramando uma insubordinação aqui em Aquário, se opondo, então, a esse apoio que ele veio buscar aqui. Então, a minha tese é que ele foi à Argentina fazer, sim, acordos comerciais, porque o Marte também é regente de 3, mas ele veio fazer acordos políticos, porque o Marte é regente de 8, e ele veio buscar um suporte, e inclusive veio dar publicidade a isso, veio mostrar que ele tem, vamos dizer assim, costas quentes com os hermanos do continente. Do lado de lá, eles também têm duas buscas, né? Porque eles também ficam tendo um duplo ascendente, sendo um aquário e o outro peixes. Pelo lado do ascendente em aquário, eles têm o Saturno no próprio aquário, quer dizer, consolidar uma aliança, consolidar um grupo, mas o outro regente de aquário, que é Urano, está em touro. Então, eles têm um interesse em fazer uma aliança econômica. O segundo ascendente, que é peixes, também tem dois regentes. Então, um dos regentes é o próprio signo de peixes. Eu vejo isso como uma coisa positiva, como sentido de uma aliança até espiritual entre os nossos povos, esse Netuno representando talvez mesmo os nossos povos originários, a nossa história de sofrimento comum que nos une até espiritualmente e afetivamente. Eu achei interessante porque o Lula brincou com o Messi, né? Ele fez, de uma certa forma, uma homenagem ao Messi, e a questão do futebol, né? E futebol pode ser representado pelo signo de peixes e por Netuno, porque eles representam o pé no corpo humano. Então, isso é uma das coisas que nos une. Enfim, nós temos uma alma, um espírito em comum no continente. Por outro lado, esse Júpiter em Áries mostra o desejo, Júpiter sendo o segundo regente de peixes, ele está aqui em Áries mostrando um desejo que eu acho que é comum também aos nossos povos, de crescer, de se expandir, de exercer também o seu poder, de poder exercer a sua vontade, fazer valer o seu lado numa negociação. Então, esse sentido mesmo de se fortalecer juntos. E esse desejo muito projetado nessa liderança, que, a meu ver, está bem claramente aqui, sendo colocada na figura, na pessoa do presidente Lula, como esse Marte em Gêmeos, e principalmente na fala, nas ideias que ele propaga. Esse Sol em Aquário, ele não está exatamente em conjunção, mas está no mesmo signo que a Lua, Saturno e Vênus, todos aqui em Aquário. Então, isso representa essa diversidade dos povos. Eu acho que tem um lado muito interessante nessa comunidade que está sendo criada, né? Até o nome, CELAC, sendo comunidade, deixa eu ver aqui direitinho, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.
Então, a palavra comunidade, ela já tem esse espírito aquariano, já tem esse espírito de solidariedade, de fraternidade, e isso se liga de uma forma muito positiva a esse discurso que está sendo, então, propagado e está tendo visibilidade aqui. Em grande parte, claro que não somente, na figura do presidente Lula. Por outro lado, claro que isso gera conflitos. Com quem? Bom, podemos dizer que essas Vênus-Saturno, aqui do outro lado, são forças da resistência, que podem estar representadas aqui no Brasil pela elite econômica, por grande parte da mídia tradicional, aqui representando o Touro de Casa 9, os conservadores em geral, assim, os ressentidos, os que estão perdendo privilégios, os que estão mal-humorados com tudo que está acontecendo. E não sejamos ingênuos, lá na Argentina também existe uma extrema-direita, e ela também pode estar bem insatisfeita com essa visita do presidente Lula. Então, ele também pode estar tendo críticas por parte dos poderosos de lá e de uma parte da população que aderiu a esse discurso, que, na verdade, teme a união dos povos latino-americanos, né? Aquele medo que eles têm da URSAL, que a gente forme uma aliança comunista. Porém, esse conflito que está havendo entre essa Vênus em Aquário e esse Urano em Touro é um conflito interessante, porque, se você perceber bem, há uma troca de tronos entre eles. Ou seja, a Vênus está no signo de Aquário, que é regido por Urano, e Urano está no signo de Touro, que é regido por Vênus. Quando Urano em Touro e Vênus em Aquário entram em conflito, na verdade, eles podem chegar a um resultado que favoreça a ambos, porque essa Vênus, junto com esse Urano, pode chegar ao seu próprio lar, que é Touro. E esse Urano, junto com essa Vênus, pode chegar à sua libertação em Aquário. E que isso me faz ver de uma forma bem romântica. As classes trabalhadoras e as elites, se trabalharem em conjunto pelo crescimento do nosso país, da nossa região, terão um bom resultado dos dois lados. Então, talvez menos conflito e mais cooperação entre as classes, entre os países, ou seja, diminuir o espírito competitivo poderia trazer uma solução para grande parte dos nossos conflitos e problemas. Outra quadratura diz respeito à casa 4, que podemos falar até que são os nossos conterrâneos aqui, brasileiros também, muito implicantes, muito mal-humorados com relação a tudo que possa ser construído por esse Mercúrio em Capricórnio, ou seja, por esse trabalhador aqui que está no comando do país, né? Porém, como se trata de Júpiter, e Júpiter é o grande benéfico do zodíaco, também não devemos temer que uma quadratura de Júpiter possa ser tão maléfica. A minha consideração final é que provavelmente o saldo dessa viagem vai ser muito positivo e que vai significar um fortalecimento do presidente Lula e do projeto de governo para os pequenos, para os humildes. Além disso, acredito que vai haver uma dinamização das trocas, dos acordos comerciais. Acredito que isso possa gerar empregos, possa gerar trabalho, possa gerar também conhecimento científico e trocas culturais também. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se no canal, por gentileza. E é isso, meus amores. Beijos estrelados.